Muito bem, meus amados, chegamos agora ao tempo de compartilhar a palavra de Deus, de podermos extrair dela toda a força que a gente precisa para o nosso dia a dia. A palavra é para nós alimento, a palavra é para nós força, a palavra é para nós direção. Então, que o Senhor nos ajude agora a entendermos a sua palavra e a tirarmos dela aplicações práticas para a nossa vida. Nós temos trabalhado o tema sobre as últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário, segundo o relato do evangelista Lucas. E eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 23, nós leremos do versículo 33 até o versículo de número 46. Enquanto você pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, nós vamos orar e pedir a direção de Deus para esse momento. Pai, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos, rogando que o Senhor nos dirija, Senhor, e que nós venhamos a falar aquilo que Tu queres que falemos, e que ao término, Senhor, a edificação seja, ó Deus, o resultado em nossas vidas. Queremos encontrar na Tua palavra a direção para nossas vidas. Portanto, fala em nome de Jesus. Amém. Bom, mesmo que você não tenha aí a sua Bíblia, nós sempre compartilhamos o texto aqui através dos nossos slides. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Muito bem, amados irmãos. Na semana passada eu perguntava para você: como seria o seu último discurso se você soubesse que estaria atravessando os últimos momentos da sua vida? Talvez se você estivesse lá hospitalizado, desenganado pelos médicos e já com o tempo de vida se esvaindo. E você tivesse a oportunidade de proferir as suas últimas palavras. Qual seria o conteúdo do seu discurso? Porque aqui nós temos as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. No entanto, nós sabemos que quando juntamos todos os relatos dos 4 evangelhos, nós chegamos a 7 frases proferidas por Jesus na cruz do Calvário. Nós tivemos, juntando os relatos de Mateus, de Marcos e de João, junto com esses de Lucas, 4 outras frases que não estão presentes aqui no relato de Lucas. Jesus proferiu do alto daquela cruz uma palavra de cuidado. A palavra de cuidado foi quando ele se dirige à sua mãe, Maria, e também ao seu discípulo amado João, e quando ele diz a Maria: Maria, eis aí agora o teu filho.
Jesus tinha uma amizade muito íntima, estreita com João. João era conhecido como o discípulo amado. E Jesus se dirige à sua mãe dizendo: mãe, cuida dele como se fosse o teu filho. E também ele se dirige a João dizendo: olha, cuida também da minha mãe como se fosse a sua mãe. Uma palavra de cuidado, uma palavra onde ele rogava a sua mãe que tratasse João como seu filho e que João tratasse Maria como se fosse a sua mãe. Nós tivemos Jesus também do alto daquela cruz, não somente preocupado com esse cuidado mútuo, com o cuidado entre a mãe, entre os irmãos e entre os amigos, porque isso é o que explodia do coração de Jesus, principalmente na sua oração sacerdotal em João 17, quando ele roga ao Pai que houvesse entre os seus amigos, entre os seus discípulos, entre a sua igreja, união, unidade. Ó Pai, eu rogo por eles, que o Senhor os livre do mal. Eu sei que não é possível tirá-los do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A preocupação, o cuidado que Jesus manifestava, mesmo em instantes de tremenda e profunda agonia naquela cruz. Mas Jesus também expressa uma palavra de humanidade. Nós temos certeza absoluta que Jesus Cristo era Deus. Mas essa mesma palavra que nos apresenta Jesus como sendo Deus onipotente, onisciente, onipresente, é a mesma palavra que nos diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Filipenses capítulo 2, ele tomou uma decisão de esvaziar-se a si mesmo, humilhar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se homem semelhante a nós. E tanto Jesus estava aqui num corpo humano, ele era o Deus encarnado, que abriu mão de toda a sua divindade, que esvaziou-se para que pudesse, como homem, sofrer as agruras, sofrer todo o sofrimento, sofrer todas as tentações, sofrer todas as provações, sofrer como de fato sofreu e demonstrou a sua humanidade, quando do alto daquela cruz ele clama dizendo: tenho sede. Isso era necessário para que Jesus fosse o nosso sacrifício e o sacrifício perfeito para nós. Durante essa semana compartilhamos lá no Instagram da nossa igreja e também compartilhamos no Face da igreja uma trajetória sobre a Páscoa. Vai lá e faz uma leitura em cada um dos posts que nós começamos a postar desde segunda. E lá em um dos posts está dizendo, no nascimento de Cristo, a necessidade de que o sacrifício de Jesus fosse um sacrifício válido para que pudesse nos trazer a salvação, quando um semelhante morreria por semelhantes, onde um homem morreria pelos homens. E Jesus dá provas de que estava aqui com esse corpo humano, quando ele do alto da cruz clama: tenho sede. Deus não tem sede, mas o homem tem sede. E Jesus prova aí, através desse seu pedido, por mais simples que você possa imaginar que seja, a sua humanidade. Jesus também do alto daquela cruz profere uma palavra de angústia. Quando os momentos que antecediam a sua morte se aproximam, quando o seu sangue vai se esvaindo do seu corpo, onde as dores das chicotadas e de todo aquele castigo imposto ao Filho de Deus estava sendo sentido nesse corpo humano, debilitado por todo esse castigo. E naquela palavra de angústia, o Senhor brada aos céus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Você consegue imaginar a angústia de Jesus neste momento? É o momento em que os teus pecados, em que os meus pecados foram depositados sobre Jesus. É um momento em que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, eram colocados sobre Jesus. E a Bíblia diz em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E quando os nossos pecados são todos eles colocados diante de Jesus,
E lembra da profecia de Isaías 53? Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Todos os nossos pecados depositados sobre Jesus fizeram com que Deus, que é puro de olhos, não pudesse contemplar o seu Filho amado, e volta o seu olhar. Jesus se sente naquele momento na cruz como se fosse abandonado pelo próprio Pai. Angústia! Palavra de angústia. Mas vemos também a palavra de vitória. Quando do alto daquela cruz ele diz, está consumado. Chega a hora nona, chega às 3 horas da tarde, e Jesus então dá o seu brado de vitória. Está consumado. É como se ele dissesse, não há nada mais a ser feito. Não será necessário completar nada mais. Está consumado. A salvação está aqui efetivada. O que deveria e o que poderia ser feito, eu fiz. Eu carreguei no meu corpo os pecados de todos. Não há nada mais a ser completado, não há nada mais a ser adicionado. Ninguém mais pode adicionar nada. O sacrifício perfeito foi efetuado por Jesus. Ninguém precisa mais acrescentar um dia de guarda da semana. Ninguém mais precisa acrescentar um dia de peregrinação. Ninguém mais precisa acrescentar acender de velas. Ninguém mais precisa acrescentar rezas ou orações a outros entes, a santos, a Maria ou a quem quer que seja. Ninguém pode acrescentar nada à salvação, porque Jesus a efetuou na cruz do Calvário, quando brada e diz, está consumado. Nenhum líder espiritual pode acrescentar nada mais a esta salvação. Esse é o genuíno, o puro evangelho que pode nos salvar. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está consumado. Sabe, Jesus proferiu esse seu discurso e essas palavras exatamente quando ele enfrentava os piores momentos de sua vida. Jesus havia sido traído por seu amigo íntimo, vendido por 30 moedas de prata. Jesus havia sido abandonado por seus discípulos, e isso inclui Pedro, a quem ele havia advertido, dizendo, Pedro, abre o olho. Satanás várias vezes quis ir andar contigo e eu te livrei, mas Pedro, toma cuidado. Ah, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei, eu irei contigo até a morte. Pedro, hoje, ainda antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E de fato isso ocorreu. Jesus foi castigado fisicamente. Lembra que a quarentena de açoites incluía 40 açoites menos um. E lembra que na ponta de cada um daqueles açoites, daquele chicote, existiam pedaços de ossos. Era um chicote com várias pontas e com vários pedaços de ossos, que quando aquela chicotada era dada nas costas, ela fincava e rasgava a pele. Jesus sofreu esse castigo físico. Jesus sofreu o castigo emocional de ser cuspido, de ser humilhado, de ser blasfemado. Jesus sofreu a condenação injusta, sem ter direito a se defender, sem ter direito à defesa. E Jesus, com todo esse quadro de sofrimento, do alto daquela cruz, profere as 7 frases que marcam a nossa vida e o seu ministério vitorioso. As palavras contidas no discurso escrito por Lucas são as 3 que nós nos ativemos, 2 já nos domingos passados e a 3ª hoje. Nós vimos que diante desses piores momentos de sua vida, Jesus liberou em primeiro lugar uma palavra de perdão. Quando lá no versículo 34 de Lucas diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo passando pelos piores momentos e o desgaste emocional e físico, Jesus, naquele momento na cruz, libera perdão. O que impede você de perdoar? O que me impede de perdoar? Se Jesus, sob pressão, debaixo, sob pressão, ele perdoou, liberou perdão. Mas também nós vimos que ao enfrentar os piores momentos de sua vida,
Diante de um pecador arrependido, Jesus libera uma palavra de salvação. E foi isso que vimos domingo passado. Quando dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, um dos malfeitores blasfema, faz uma escolha de rejeitar a Jesus. Mas o outro escolhe arrepender-se. E ouve de Jesus essa tremenda promessa, essa palavra de salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dois homens, duas escolhas e dois destinos. O que trouxe a esse criminoso, o que trouxe a esse condenado, o que trouxe aquele ladrão pendurado na cruz salvação, foi que ele fez uma escolha. Ao invés de rejeitar e blasfemar contra Cristo, ele teve consciência do juízo de Deus. Quando repreendeu o outro dizendo, tu nem ainda temes a Deus? Ele não somente tinha consciência do juízo de Deus, mas tinha consciência de que ele era merecedor desse juízo. Quando ele diz àquele outro malfeitor, nós bem merecemos estar aqui, mas este nenhum mal fez para que merecesse. Ele não somente tinha consciência do juízo de Deus, sabia que era merecedor do juízo, mas ele sabia que Cristo era inocente, que não era um mero homem. Por isso que ele se volta para Jesus, reconhecendo que somente Cristo poderia salvá-lo e reconhecendo-o como Messias, como Rei prometido de Israel. Ele simplesmente clama e diz, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E nesse momento, diante de um pecador arrependido, Jesus libera uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação. A terceira frase hoje, para completarmos esse discurso de Jesus. A terceira frase no Evangelho de Lucas e a 7ª frase juntando todos os evangelhos. Começa com eu te fazendo uma pergunta. Você já sentiu medo? Fale sinceramente, o que é que te causa medo? Eu destaquei aqui 4 fobias, que é o medo excessivo. É quando nós perdemos o controle sobre o medo. Alguém já ouviu falar de aracnofobia? É, por exemplo, aquele que tem fobia, medo excessivo de aranhas. Entra em pânico, se sente paralisado. É capaz de ser levado a um estado de perda de sentidos quando vê uma aranha. Existe a vacinofobia, que é a fobia, o medo excessivo a vacinas. Você já viu vídeos, às vezes, aí que viralizam pela internet de pessoas que quando vão diante da vacina, que vê a agulha, ele entra em pânico, ele não consegue controlar esse medo excessivo, essa fobia a uma vacina, a uma injeção. Irmãos, eu estava pesquisando e eu vi a octofobia. Alguém já ouviu falar da octofobia? Eu não sabia, mas tem uma fobia que é um medo do número 8. São pessoas que não conseguem ver o número 8 na frente, entram em pânico. Eu não sei porquê, mas tem a octofobia. Mas, além de tudo, uma das fobias que mais tomam conta das pessoas é a necrofobia. Sabe o que é a necrofobia? É o medo da morte. É o medo de morrer. Essa pandemia tem trazido para muitos o medo da morte. O medo de morrer. O medo de perder um ente querido. O medo de perder uma pessoa amada. E cada dia mais, ao ligar o televisor e ao ver os documentários, ao ver os jornais, ao ver os noticiários, esse medo aumenta, esse pânico vem, o coração acelera, a pressão sobe. E as pessoas não conseguem controlar essa fobia, esse medo da morte. Por que muitos temem a morte? Por que será que as pessoas têm medo da morte? Uma das razões por que as pessoas têm medo da morte é justamente pelo medo do desconhecido. É um medo porque não sabem o que acontecerá depois da morte. Muitos não sabem o que acontece a partir do momento que você fechar os olhos
e abrir os olhos novamente na eternidade. O que é que acontece depois da morte? Pastor, ninguém nunca voltou para me contar. E esse medo do desconhecido me traz fobia, me traz medo, me traz sudorese, eu não consigo me controlar. E com tantas notícias de morte, eu estou entrando em parafuso e entrando em pânico. Muitas vezes, as pessoas têm medo e temor da morte pela insegurança do destino. Ou seja, não saber para onde vão. Alguns não sabem o que acontece, desconhecem por não buscar nas Escrituras, e a Bíblia diz, através das palavras de Jesus, que vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas, e muitos, por desconhecimento das Escrituras, não sabem o que ocorre depois da morte, mas outros, conhecendo e sabendo que depois da morte há um juízo, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Muitos não se preparam para o depois da morte. Ainda que saibam que haverá um juízo, não se preparam. Deixa para depois, deixa para amanhã, depois eu me decido. Eu já ouvi falar de Jesus, sim, é coerente essa mensagem, mas esse negócio de religião, deixa para mais tarde, quando eu for velho, deixa eu aproveitar a minha vida, deixa eu gozar a minha vida, e muitos vão deixando para depois, vão deixando para mais tarde. Mas eu queria te advertir, meu amado, que nos ouve aqui. A Bíblia diz em Tiago 4,14 que a nossa vida é breve. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Muitos desses que tiveram suas vidas ceifadas através desse vírus, jamais pensavam que iriam cair diante dessa enfermidade. Talvez menosprezaram, talvez fizeram pouco caso, talvez disseram que isso era fake news, talvez dissessem que isso aí era uma guerra política e etc e tal. E muitos desprezaram e simplesmente caíram, porque a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Jovem, você que me ouve aqui agora, como você tem aproveitado a sua vida? Como você tem vivido a tua vida? Se você tivesse que morrer agora, se você morresse agora, estás preparado ou tens medo da morte? Será que a necrofobia faz parte da tua vida? O medo do desconhecido? Ou não saber para onde a tua alma vai após a morte? A Bíblia fala de dois destinos, a Bíblia fala de um juízo. A morte traz um juízo, e a Bíblia diz, está lá em João 3,18, que aquele que crê em Jesus terá a vida, gozará da vida, mas aquele que não crê em Jesus jamais verá a vida, já está condenado. E o versículo 36 de João 3 diz, inclusive, que a ira de Deus sobre ele permanece. Cuidado, jovem, você pode estar muito saudável agora, você pode estar muito forte agora, você pode estar muito cheio de si agora. Mas cuidado, que a sua vida, a minha e a tua, a nossa vida é como um vapor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar preparados. É para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos conhecer a verdade e sermos libertados por essa verdade. Sabe, eu quero te alertar para um outro fato. E eu vou agora chamar a tua atenção para um outro texto que nós vamos ler agora. Em Lucas 12, de 16 a 20, Jesus Cristo conta uma parábola que eu acho que ela se aplica muito bem a esse momento que nós estamos vivendo e a essa necessidade de nós nos autoavaliarmos. Jesus propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele tinha uma fazenda, esse homem rico, e ele tinha tido abundância. Tudo que ele plantou vingou. E olha, ele estava cheio, ele estava abastado, abundância.
E ele arrazoava entre si, dizendo, ou seja, ele começou a pensar no seu coração: escuta, plantei, tudo que eu plantei vingou, cresceu, floresceu. Olha como está a minha propriedade, todo o meu gado está vivinho, gordo, abastado, as vacas estão dando leite, as minhas ovelhas nunca deram tanta lã. E ele começou a pensar, a razoar em si, dizendo: que farei? Eu não tenho mais onde recolher os meus frutos. É tanta coisa que a minha terra deu, os meus animais, as minhas cabeças de gado estão procriando. É tanta coisa que eu tenho que eu não tenho mais lugar para recolher tanta abundância de bens. Ele disse então: eu farei isso. Eu derrubarei os meus celeiros, eu edificarei outros maiores. Eu vou ampliar essa minha propriedade, esses meus celeiros, esses meus armazéns. E ali, nesses novos armazéns, nesses novos celeiros, eu vou recolher todas as minhas novidades, todos os meus bens, todo o fruto da minha terra. E aí eu vou dizer para minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Você trabalhou, você produziu e você pode agora viver só da tua renda. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? De que adianta todo esse teu planejamento? De que adianta todos esses teus armazéns? De que adianta todos esses celeiros? De que adianta toda essa riqueza? De que adianta tudo isso que você juntou e angariou, se você morrer hoje e não souber para onde vai a sua alma? A minha pergunta para ti é: você está preparado? Você está preparado para enfrentar esse que é o momento que todos nós um dia enfrentaremos? E não há como desviarmos agora a nossa atenção, não há como você fingir que não está me ouvindo. Para, pastor, não fala disso, muda de assunto, muda essa prosa, pastor. Não, eu quero te chamar a atenção. Você está preparado? Você está pronto? Ou você vai deixar para pensar nisso depois? Não, eu comecei num novo trabalho, eu estou prosperando, pastor, eu estou seguindo a minha carreira. Para com isso, eu tenho tanta coisa para fazer. Comecei o meu namoro, estou noivando, vou casar, pretendo ter filhos. Mas você já parou para pensar o que será da tua vida quando o teu fôlego de vida parar? E esse vírus está nos chamando a atenção para isso. Ninguém quer ficar sem fôlego, ninguém quer ficar sem ar. E essa doença tira o teu ar, tira a tua respiração. E se isso acontecer, para onde você vai? Para onde você vai? Isso é papo sério, isso é caso para você parar e pensar e refletir. Não é para deixar para depois. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Esse homem da parábola de Jesus disse: eu vou gozar minha vida, eu vou comer, eu vou beber. Você tem planos futuros? Amém, aleluia, é tão bom fazermos planos. Mas essa pandemia veio para dizer que os nossos planos e os nossos pensamentos muitas vezes não são os planos e os pensamentos de Deus. E a minha pergunta para ti é: você está preparado? Você está preparado? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque diante do último momento de sua vida, eu quero te perguntar: a quem você entregará o seu espírito e a sua alma? No último fôlego de vida, no último momento da tua vida, a quem você recorrerá? A quem você vai entregar a tua alma? A quem você vai entregar o teu espírito? Muitos têm medo da morte por não saber o que o desconhecido lhe trará. Muitos têm medo da morte porque não sabem qual é o seu destino.
Mas eu te pergunto, o último momento está chegando para cada um de nós. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, 40, 50. Mas a minha pergunta é, diante do último momento da sua vida, quem você entregará o seu espírito e a sua alma? Isso é papo de vida, isso é papo de vida e de morte. Precisamos estar seguros, precisamos estar conscientes. Diante da angústia, diante de tamanha angústia, diante de angústia e temor, Jesus atravessando os piores momentos de sua vida, Jesus libera nessa terceira palavra uma palavra de confiança e entrega. Uma palavra de confiança e uma palavra de entrega. No versículo 46 nós lemos que depois de dizer, está consumado, completei a obra, encerrei a minha carreira, fiz o que devia ser feito, levei aqui no meu corpo a carga dos pecados de todos, está consumado. Jesus se volta a Deus e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A quem você vai entregar o teu espírito? A quem você vai entregar a tua alma no teu último suspiro? Nas mãos de quem você vai depositar? Do acaso? Do não sei quem? Não sei, pastor, nunca parei para pensar nisso. A quem você vai entregar a sua alma e o seu espírito no teu último suspiro de vida? Jesus Cristo clama e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só se entrega algo a alguém quando você confia nesse alguém. E quando você confia nesse alguém, a quem você entrega algo, você descansa. Mais uma vez eu vou te repetir, só se entrega quando se confia. E quando se confia, se descansa. Jesus chegou no último momento de sua vida, no último suspiro da sua vida, entregando o seu espírito a Deus, porque confiava em Deus, porque sabia que Deus cumpriria a sua promessa, porque sabia que Deus era um Deus que não mente, porque sabia que toda a fé, a crença e a confiança depositadas durante a sua vida e durante o seu ministério, agora se cumpririam entregando o seu espírito ao Senhor. E quando se confia, se descansa. Por isso que quando se entrega, se confia, e quando se confia, se descansa, e não se teme a morte. Não se teme a morte. Eu sei que é um tempo angustiante, eu sei que é um tempo de adversidades, eu sei que é um tempo em que nós estamos sendo bombardeados com palavras de morte, mas quando se entrega a Deus a nossa vida, e quando nós entregamos a Ele a nossa vida, porque confiamos nele, porque cremos nele, quando nós confiamos e cremos nele, nós podemos descansar. É por isso que em meio a toda essa pandemia, nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos em quem nós cremos, e nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Você pode dizer amém? Você já confiou, já entregou ao Senhor a sua vida, o controle dela? Olha o que nos diz em Salmo 37, 3-7. É um salmo maravilhoso. É o último texto que nós vamos ler agora. Em Salmo 37, 3-7 diz, confia no Senhor. E é isso que eu quero te chamar a atenção agora, você que está me acompanhando nessa transmissão pela internet. Se você tem medo da morte, se você está amedrontado, se você está, sem conseguir controlar os seus nervos, angustiado diante de toda essa situação, saiba que Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário o peso, a carga e o preço dos teus pecados. O medo é uma consequência do pecado.
O medo é uma consequência que nós herdamos, é fruto do pecado dos nossos pais, do pecado de Adão e Eva lá no jardim. A primeira coisa que Adão sentiu ao pecar foi medo. Quando Deus passa pelo jardim do Éden dizendo: Adão, Adão, onde você está, Adão? Adão não responde. Deus se aproxima, sabedor já da desobediência e do pecado de Adão. E diz: Adão, por que você não respondeu quando eu te chamei? Eu ouvi a tua voz, Senhor, no jardim, e eu temi, eu tive medo. E Deus pergunta: porventura você comeu do fruto da árvore que eu disse que era para você não comer? O medo é consequência dos nossos pecados. Pecados que nos levam para longe de Deus. Mas sabe, lá na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados, Jesus levou os nossos medos. E você precisa hoje crer em Jesus. Você precisa entregar a Ele o controle da tua vida. Você precisa se arrepender de todo esse tempo que você tem tentado e procurado viver longe dEle, alheio a Ele, sem dar atenção a Ele, sem se prostrar a Ele, sem buscar na palavra dEle o norte para a sua vida, querendo viver a sua vida do jeito que te vem na telha. Para, reflete. Deus está nos dando sinais e essa pandemia está nos trazendo sinais de que a nossa vida é breve, de que nós podemos ser os próximos. E se formos os próximos, a quem nós entregamos e confiamos o nosso espírito e a nossa alma? O salmista diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Lembra do que eu disse? Só se entrega se confia. E quando se confia, se descansa. Hoje é dia de você entregar a sua vida plenamente nas mãos do Senhor. Se ainda não se decidiu por Ele, hoje o convite para ti é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega e descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Diante dos piores momentos da sua vida, Jesus libera uma palavra de perdão. Diante de um pecador arrependido, Jesus libera uma palavra de salvação. Mas hoje nós concluímos que diante de angústia e temor, Jesus libera uma palavra de confiança e entrega. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Entrega hoje os teus temores ao Senhor. Entrega hoje a tua vida plenamente a Ele. Descansa nele. Confia nele. Após ele render o seu espírito, a Bíblia diz que Jesus foi sepultado. Mas depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. E porque ele está vivo, ele pode nos dar a garantia de vida eterna. Ele autentica toda a sua vida. Ele autentica todas as suas palavras. Ele autentica todo o seu discurso quando vence a morte triunfantemente. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Cristo vive, Cristo está vivo,
Cristo ressuscitou. Entrega a Ele a tua vida. Só se entrega quando se confia. E quando se confia, se descansa. Descansa hoje no Senhor, no ressurreto dentre os mortos, no Senhor dos senhores, no Pai da eternidade, no Príncipe da paz, no maravilhoso, no Deus forte. Entrega a tua vida a Ele, descansa nele, confia nele. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo agora. Se alguém aqui hoje enfrentando temores, se alguém aqui hoje enfrentando adversidades, se existe alguém aqui hoje que não tem certeza do que ocorrerá com sua vida após a morte, hoje o Senhor te convida a você crer e confiar nele. E se você hoje confiar nele, Ele pede para você entregar a sua vida a Ele. Só se entrega quando se confia. E quando se confia, se descansa. Descansa hoje. Diga: ó Jesus, eu creio que Tu morrestes. Eu creio que ressuscitastes. Eu creio que Tu estás vivo. E a Ti eu entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados, lava a minha alma, tira de mim o medo, o temor. Ó Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti, porque eu confio em Ti e eu quero descansar em Ti. Amém e amém. Louvado seja Deus, esse nosso Deus